porque observamos que, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República elaborou um plano de prevenção e combate à corrupção, mas este é um plano setorial, mas era importante, do nosso ponto de vista, e olhando para as experiências dos outros países, que fosse necessário gizar-se um plano nacional de combate à corrupção e que iria atingir então todas as medidas de prevenção, de combate e de educação no que concerne à corrupção. Eu desconheço, por exemplo, a corrupção que ocorre, por exemplo, ao nível da Presidência da República. Quais são as medidas, os mecanismos legais para se fazer? A corrupção que ocorre, por exemplo, ao nível do Poder Judiciário. Quais são as medidas? Eu entendo e vejo a experiência de outros países. Faz-se um planeamento estratégico nacional, depois todos os diversos setores do Estado e da sociedade fazem os seus microplanos de combate à corrupção. Desta maneira estaríamos a envolver toda a sociedade para, num futuro breve, a longo prazo, se puder então alicerçar os elementos necessários para promover uma sociedade transparente, porque a corrupção em alta escala ou em pequena escala, por causa da natureza do ser humano, haverá sempre tendência para o efeito. Agora é necessário que a sociedade se alicerce com instituições e, acima de tudo, com valores para minimizar o impacto dessas práticas. E é nesse aspecto onde ainda estamos como deve-se. Muito obrigado. Muito bem, Dr. António Ventura, passo igualmente a palavra a si, Dr. Bartolomeu Milton. A Provono Angola traz, ou seja, através do projeto SOS de Transparência, desenvolveu no passado várias atividades em relação à gestão dos fundos alocados para a Covid-19. Houve dificuldades na obtenção da informação. Estamos bem ou precisamos melhorar neste quesito de transparência pública? Muito obrigado. Seu microfone, por favor. Muito obrigado. De facto, estamos habituados a desafios e o primeiro deles foi a implementação do SOS Transparência, não é? Que até está mesmo aqui. Esta foi a edição inaugural e, claro que, portanto, nós, ao pensarmos em fazer isso, é porque fomos acompanhando os vários momentos em que os gestores públicos iam ao CIAM, não é? Dar um ponto de situação sobre a pandemia. E o que observamos naqueles momentos era que falava-se efetivamente da pandemia, de como o país estava a agigantar esforços para conter a propagação do vírus, SARS-CoV-2, mas uma nota chamou a nossa atenção, é que não se falava dos números. Os números eram muito exíguos. Recordo-me de um jornalista ter perguntado, por exemplo, Sua Excelência, na altura, Sua Excelência Ministra da Saúde, e agora a conduzida, quanto é que se estava a gastar com um único paciente. E a Ministra, sem dados precisos, atirou um número assim, 16 milhões, enfim, quer dizer, não fica bem, não é? O gestor público está com tremendas dificuldades de passar uma informação que devia ser a primeira de todas, porque desde logo, quando a gente tem um paciente internado, a gente sabe mais ou menos em média o que é que isso acarreta e tudo mais. Depois também nós vimos, por exemplo, muitos chamavam-se células de internamento, como é que chamavam? De quarentena. Muitos locais de quarentena, não se sabe quanto se gastou para aquela situação de concreto. Não há, se o Ilustre quiser agora, eu desafio a fazer isso. Vá ao site do Ministério da Saúde, vá a qualquer local público, procure saber quanto é que o Estado angolano gastou efetivamente com a pandemia. E estamos a falar de fundos próprios, tanto tirados do AGE, doações, etc, etc. Não há dados. E a Organização Mundial da Saúde, aliás, eu fiz referência no discurso que referi, dizia que mesmo em tempos normais, em que não há pandemias, não há estas coisas,
455 mil milhões de dólares eram desviados anualmente só no setor da saúde. E alertou os Estados a criarem medidas, digamos, mais enérgicas para robustecer o controle da gestão pública. Não é? Então, a Sua Excelência Ministra das Finanças fez aprovar o Decreto Executivo número 153/2020, de 17 de abril, que aligerou as medidas de contratação. Podia-se comprar um artigo sem fatura, podia-se... os gestores, pelo menos ao nível dos municípios, podiam gastar até 2 mil milhões de kwanzas sem muitos formalismos, quer dizer, e consequentemente não se criaram condições para haver um melhor e maior controle disso. E o que é que resultou? Apesar desses gigantescos esforços que o Sua Excelência Presidente da República e o setor todo fez, mas havia muitas queixas de falta de muita coisa em muitos lugares. Falta de máscaras, falta disto, falta daquilo. E as tantas, as pessoas perguntam-se, mas se toda hora nós vemos na TPA, Sua Excelência Ministra da Saúde anunciar, chegaram mais X quantidade de máscaras, chegaram mais isto, chegaram mais aquilo. E por que então o médico diz que usa a mesma máscara todo dia? Porque não havia controle. E o problema da falta de controle, da falta de como vamos dizer assim, de monitorização daquilo que entra, propicia atos de corrupção. Há uma coisa curiosa. A Sua Excelência Ministra, naquele despacho executivo, disse que no artigo 8º, se não me engano, os relatórios sobre a gestão da pandemia seriam apresentados no fim da pandemia. Ora, eu entendi fim da pandemia não propriamente como a declaração universal do fim da pandemia, mas pelo menos entre nós a extinção da Comissão Multissetorial, que era o órgão criado para dar resposta a essa questão. A Comissão Multissetorial foi extinta. Eu recordo-me que a primeira vez que houve, nos relatórios trimestrais do OGE, uma nota sobre os gastos com a Covid, foi publicada em março de 2021. Nós começamos com o SOS de Transparência já em 2020. Já falaram muito sobre essa questão da transparência. E os números eram, de facto, inexpressivos, vamos dizer assim. Portanto, todas essas questões levaram-nos a implementar este programa, SOS. Fizemos vários debates, convidamos responsáveis, designadamente a Excelência Ministra, o General Furtado, na altura o coordenador, que felizmente se prestou a ir à conferência que realizamos na Universidade de Lusíada de Angola sobre a pandemia e a transparência da gestão da pandemia. A Sua Excelência apresentou dados, efetivamente, foi um dado, uma coisa interessante. Na última quinta-feira, pelo Presidente. Isto é o programa que está. Portanto, também dizer que quem quiser ouvir tudo o que foi feito em torno do SOS de Transparência está disponível no site da Pro Bono Angola. São 24 edições de rádio, está tudo ali. E falamos, várias vezes convidamos pessoas que fazem a gestão das coisas para virem dizer como é que está a acontecer, a oportunidade de mostrar a transparência. Infelizmente, em muitas dessas ocasiões, fomos infelizes porque não conseguimos ter as pessoas que podiam vir explicar a coisa. Claro, fizemos duas conferências na Universidade de Lusíada de Angola. Na primeira não tivemos nenhum responsável, na altura ainda o General Pedro Sebastião, coordenador, mas na segunda, Sua Excelência, o Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, na altura, agora a Casa Militar, apareceu e falou, naturalmente, e até fez algo que naquela altura também não era muito comum: tirar perguntas diretas da plateia, sem censura, sem nada. O Sr. Ministro respondeu às inquietações de todos aí presentes. Portanto, foi isto que chamou-nos. E nos sentimos tocados a continuar a fazer mais em torno da transparência. Porque a África do Sul, há um instituto lá que faz um estudo aqui da região da SADC, publicou um relatório sobre como estava a fazer a gestão da pandemia. Publicou um relatório, não, fez um estudo a nível aqui da SADC, em que estávamos abrangidos cerca de 14 países que compõem aqui a região. Curiosamente, Angola não tinha apresentado nem relatório de auditoria, nem dizia como as coisas andavam. Quer dizer, para nós, que todos os dias vemos o nosso presidente aí lá fora a pedir aos investidores estrangeiros para virem ao país, não é? A deslocar-se em missões diplomáticas, não vamos conseguir, porque a primeira coisa que o investidor estrangeiro quer é
como é que está esse país em termos de índice de transparência. Muito bem. Eu mesmo tive essa experiência, desculpe só, vou dar essa nota final. Apanhei uma bolsa para os Estados Unidos da América em que deram uma oportunidade de visitar vários locais, vários lugares, etc. E na altura, quando eu ousei falar de Angola, foi desastroso. Ei, por favor, nós sabemos o que se passa no teu país. Quer dizer, isto não é bom. Eu senti-me diminuído porque havia vários outros africanos ali. E logo, sem sequer me darem a oportunidade, não precisas falar, nós sabemos o que é que se passa ali, precisas aquilo. Quer dizer, então, nós estamos então no Porto de Miami, que é só um porto de um estado da Flórida, que é muito maior, tem muito mais movimento comercial que o nosso. E os responsáveis daquele porto já diziam, não, nós de Angola, no âmbito daquele acordo que existe entre, era o Ágara, não é? Havia AGOA. No âmbito do AGOA, Angola, pouca coisa, por causa disto, aquilo e aquilo. Eu senti-me indignado. Isso não pode. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar a situação do nosso país. Não me sinto bem, enquanto angolano, estar aqui com outros africanos e estarem a falar assim do meu país. Então, é isto que tem nos motivado a procurar dar o nosso contributo, ao nosso jeito, para fazer com que as coisas, efetivamente, ganhem um rumo diferente. Obrigado. Muito bem. Padre Celestino, precisamos de uma superestrutura para a condução, por exemplo, de um Plano Nacional de Combate à Corrupção, como sugere o Dr. António Ventura? Ok, muito obrigado por esta oportunidade. Eu penso que o combate à pobreza é uma tarefa infinita. Não só precisamos de uma superestrutura, mas isto deve... Sim, contra a corrupção. Não só precisamos de uma superestrutura, mas devemos descer para todos os níveis, ou então todas as camadas da sociedade. Na introdução do Dr. Ventura, pois fazia referência justamente à família, às escolas, fazia referência também às instituições. E temos que ter esta consciência e a responsabilidade que, de facto, a corrupção está e destruiu o tecido social. E por isso, eu dizia na minha intervenção que a transparência é um imperativo ético. É preciso promover a transparência para garantir a boa governação, mas também para garantir a participação cidadã. E foi invocado aqui o artigo 2º da nossa Constituição. É isto. Se nós quisermos aprofundar o Estado Democrático de Direito, consolidar a democracia, pois então temos que ser consequentes e abrir este espaço público de debate, este espaço de transparência pública, onde todo cidadão tem a possibilidade de encontrar informação e ao mesmo tempo, obviamente, vai formar-se, porque a informação é poder. Não é só um direito humano, mas também é poder. Nós precisamos de empoderar todos os cidadãos, porque todos são necessários para a construção deste país. E este dado que o Dr. Milton acaba de dizer, todos aqueles que têm a coragem